choque? Trump toma o navio de Putin. Urgente, paraquedistas americanos invadem o navio russo. A fúria começou. Transmissão ao vivo. Trump deu uma ordem urgente aos militares. O laço no pescoço de Putin está apestando. E isso é só o começo. A frota sombria da Rússia foi pro fundo, apreensão no Mar de Creta e uma operação especial dura na Finlândia. O mundo tá passando das palavras pra força. As primeiras imagens da operação especial, agora mesmo, não perca. Bem-vindo ao noticiário da Ucrânia de hoje. Com vocês, Solomia Dolik e os últimos acontecimentos. Criminalidade. Paraquedistas americanos capturaram um petroleiro russo, o Mariner, no Atlântico. Segundo a Reuters, a operação aconteceu longe da costa do ZEUA, aproximadamente a 4.000 quilômetros da costa. Esse petroleiro já havia sido sancionado pelo ZEA devido a ligações com a Venezuela. Por isso, já faz 17 dias que a Guarda Costeira Americana persegue o navio, que tentava evitar a apreensão e o transporte dos recursos, contornando as restrições internacionais. A Rússia não deixou a situação sem resposta. Segundo a mídia russa, um submarino foi enviado para a área onde o petroleiro chegaria, para ajudar o Mariner a evitar a captura. Mas, segundo informações da Reuters, tropas dos Estados Unidos já tomaram o controle do petroleiro russo. Isso significa que a operação foi concluída com sucesso. E para os EOs são um sinal importante de determinação em garantir o cumprimento das sanções. E agora surge mais um detalhe fundamental, que finalmente completa o quadro dessa operação. Os militares americanos embarcaram no petroleiro Mariner antes mesmo de os navios de guerra e o submarino russos chegarem à área. Essa informação foi divulgada pelo jornalista da Fox News, Lucas Tomlinson. Segundo autoridades, os militares americanos embarcaram no petroleiro sancionado entre a Islândia e as Ilhas Britânicas. Isso aconteceu antes de os navios de guerra e os submarinos russos chegarem ao local. O navio-tanque era anteriormente chamado de Bela 1, mas foi re-registrado e passou a ser uma embarcação russa. Ao mesmo tempo, Moscou expressa séria preocupação. Segundo a Reuters, navios de guerra russos e um submarino estavam perto do petroleiro durante a apreensão e não fizeram nada. E simplesmente permitiram que os Estados Unidos concluíssem a operação. E depois de completo silêncio por parte dos militares russos, Moscou finalmente se pronunciou. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que está acompanhando de perto a situação em torno da apreensão do petroleiro russo pelas forças americanas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acrescentou que o que está acontecendo é de natureza anômala e causa séria preocupação. E isso soa especialmente significativo diante dos fatos de que militares russos, navios e um submarino estavam próximos ao petroleiro, mas não fizeram nada. Moscou se limitou apenas a declarações diplomáticas. E, como sempre, palavras em vez de ações e preocupação em vez de reação. Mas isso ainda não é tudo. Os ETA também apreenderam outro petroleiro da frota clandestina da Rússia, o Sofia, nas águas do Mar do Caribe. Vamos dar uma olhada nessa apreensão. E aqui surge uma pergunta lógica. O que está acontecendo afinal e por que os Estados Unidos começaram a apreender petroleiros russos? O motivo é a violação das sanções americanas. Segundo esse esquema, a Rússia ajudava a Venezuela a vender petróleo burlando as restrições dos estados. Os petroleiros adotavam jurisdição russa, mudavam o registro e transportavam o petróleo venezuelano sob bandeira de outro país, basicamente mascarando sua origem. Mas como vemos, para Vod e Mercuzanes, isso não deu certo. Os EA decidiram agir com rigor, bloqueando fisicamente as entregas do petróleo, utilizando mecanismos militares e de aplicação da lei. Daí a apreensão de petroleiros, operações de sanções no oceano e demonstração de força. Enquanto isso, na Finlândia, foi divulgado um vídeo da operação especial de apreensão do navio Fidborg, que está ligado à chamada Frota Sombria da Federação Russa. As autoridades finlandesas publicaram as imagens na rede social X. E esta é a primeira prova em vídeo pública que confirma exatamente como tudo aconteceu. A apreensão? Vou assistir.
Na gravação, é possível ver como as forças de segurança da Finlândia agem de forma coordenada e precisa. O navio é parado, depois disso uma unidade especial sobe a bordo e assume o controle total da embarcação. A operação aconteceu no final de 2025 e foi realizada como parte de ações coordenadas de vários órgãos finlandeses. Quem exatamente participou ainda não foi divulgado. E, como podemos ver, a Europa está ficando cada vez mais rigorosa com a frota sombria da Rússia. A apreensão do petroleiro sob bandeira russa pelos militares do Uzwel viola o direito internacional. Foi o que declarou o Ministério dos Transportes da Rússia. O ministério afirma que, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, existe liberdade de navegação em alto mar e nenhum Estado tem o direito de usar força contra tais embarcações. É verdade que Moscou só costuma lembrar da própria ONU e do direito internacional quando não se trata das suas próprias invasões. Choque? Forças especiais pegaram a frota sombria da Rússia. Essa armadilha foi preparada com antecedência. O momento X finalmente chegou. Putin está assando o freio. A guerra contra a OTAN não saiu como planejado. Em vez de uma presa fácil, uma resistência poderosa. O Kremlin está visivelmente nervoso. Vem coisa feia, peraí. A OTAN está preparando um tapa devastador. Será que finalmente vão conseguir mudar o rumo dos acontecimentos e diminuir o apetite de Putin? Sobre isso já já. Sabotagens russas no fundo do mar estão acontecendo. Esse tipo de banditismo aberto no mar, essa baderna escancarada, leva a perdas tão sérias. A Finlândia deteve um navio proveniente de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia, na véspera de Ano Novo. Muitos já acreditam que a Rússia está propositalmente minando a infraestrutura e, de forma mais ampla, desestabilizando a situação em diversos países. Países bálticos. A embarcação transportava mercadorias sujeitas a sanções. E a própria tripulação pode estar envolvida no dano ao cabo de telecomunicações entre Helsinki e Tallinn, no Mar Báltico. A baía, por si só, é muito profunda. Sua profundidade média é de cerca de 40 metros, com máxima de 120. Esse tipo de sabotagem é vantajoso para a Rússia. De novo, porque isso enfraquece os países bálticos tanto economicamente quanto militarmente. As interrupções no serviço de comunicação foram detectadas pela empresa operadora, que imediatamente entrou em contato com o serviço de fronteira. Um navio de patrulha e um helicóptero localizaram o navio Fitchburg. Ele navegava sob a bandeira de São Vicente e Granadinas, indo de São Petersburgo para o porto israelense de Haifa, e por várias horas arrastou uma âncora atrás de si. No momento da abordagem do navio, a corrente da âncora estava no mar e o navio seguia em frente. Qualquer navio pode fazer isso. Normalmente, um navio tem uma corrente de âncora de até 300 metros. E em tais profundidades é possível ajustar com precisão milimétrica, quase como um trabalho de joalheria, a profundidade de descida da corrente da âncora. Esse vídeo publicado se tornou a primeira confirmação pública do andamento da operação especial. Nas imagens divulgadas, é possível ver as forças de segurança finlandesas realizando uma operação conjunta para assumir o controle do navio Fitchburg. O navio Fitchburg é associado à Frota Sombra da Federação Russa, uma rede de embarcações usadas para operações marítimas encobertas. O navio cargueiro de 132 metros já foi detido pelo menos 2 vezes em 2020 em Portugal e em 2022 na Itália. Embora o Fitchburg não conste nas listas oficiais de sanções, a plataforma de monitoramento de sanções... Anteriormente, eu indiquei como pessoa de interesse para a investigação. O quê? Quanto aos crimes imputados neste caso, neste momento eles dizem respeito a danos às telecomunicações, circunstâncias agravantes e sabotagem. Entre os 14 membros da tripulação estavam cidadãos da Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão. Além disso, ainda tem algum tipo de recompensa. Eles realizam esse tipo de operação. Vamos descobrir muito rápido. Talvez este seja o primeiro caso em que será comprovada a ação intencional da tripulação do navio em danificar esse cabo. A polícia da Finlândia prendeu 2 membros da tripulação do navio Fitchburg como parte da investigação. Outros 3 marinheiros estão proibidos de deixar o país, entre eles um russo. Há motivos para suspeitá-los de interferência intencional em telecomunicações. A missão deste navio ainda não foi comentada, mas a situação é inaceitável.
A alfândega finlandesa informou que foram encontrados produtos de ferro a bordo do Fitchburg, sujeitos a sanções internacionais. Ele transportava aço estrutural de fabricação russa. A carga foi apreendida, declarou o diretor da alfândega. Como os produtos de aço estão amplamente sujeitos às sanções contra a Rússia, decidimos reter as mercadorias que eram a carga do navio imediatamente antes da inspeção propriamente dita. A polícia na Finlândia abriu um processo criminal para investigar o que aconteceu. Isso pode ter sido acidental, mesmo que o cabo tenha sido danificado por uma âncora. Situações assim aconteceram com bastante frequência ao longo da Steyr. Ao mesmo tempo, sabemos de casos em que isso foi feito de forma claramente intencional pelo chamado frota-sombra. Nesse caso, não temos motivos para afirmar que foi exatamente este navio em particular. E exatamente esta âncora, e se isso foi feito de propósito ou não. No entanto, há todos os motivos para uma investigação, e o lado finlandês está cuidando disso. Nossa polícia e promotoria estão em contato com eles. E, se necessário, o lado estoniano também poderá se juntar à investigação. E esse incidente aconteceu no contexto de que a Finlândia já iniciou um processo judicial contra pessoas responsáveis por um petroleiro ligado à Rússia, pelo dano aos cabos entre a Finlândia e a Estônia no final de 2024. Muitas vezes, o capitão do navio, mesmo que seja, por exemplo, chinês, é um cidadão russo, e as tripulações são de países das antigas repúblicas soviéticas. Ou seja, isso torna essa tarefa, no geral, mais fácil de executar. O navio Eagles S também pertence à frota sombria do Kremlin. Saiu de Osteluga, levando gasolina para a Turquia. Com a sua chegada, um cabo elétrico e 4 cabos de internet quebraram. A culpa, de novo, foi da âncora, que o navio mais uma vez arrastou pelo fundo do mar. Depois, a âncora se saltou. O Golfo da Finlândia e o Mar Báltico são locais onde passam cabos e oleodutos que conectam o norte da Europa e os países bálticos ao continente. Talvez a Rússia pense que a Estônia e a Finlândia são países geograficamente tão pequenos e eles simplesmente não vão oferecer uma resistência muito significativa. Mas eu realmente acredito que eles genuinamente acreditam nisso de uma forma extremamente séria e profunda. Essa infraestrutura desempenha um papel fundamental nas telecomunicações, no comércio e na segurança energética, ao mesmo tempo em que reduz a dependência dos recursos russos. Esses casos aumentam as preocupações nos países do norte da Europa e do Báltico sobre a vulnerabilidade de sua infraestrutura crítica em um ambiente geopolítico tenso, relacionado ao Kremlin e a Putin. Muita coisa, de fato, vai depender de como essa complexa história vai finalmente terminar. Com este navio, que é um ponto crucial, detido na Finlândia, a situação se torna ainda mais delicada. Se novamente for comprovada a intenção criminosa dessas ações por parte dos membros da tripulação, então eu acho que isso pode ser a base para que uma força de resposta seja mobilizada lá. A Comissão Europeia está acompanhando de perto o incidente. A Finlândia está pronta para diversos desafios de segurança, e nós reagimos a eles quando necessário. Urgente, os Estados Unidos atingiram Putin, um bombardeio aéreo pesado. Essa operação especial devastadora dos americanos certamente entrará para a história. A Venezuela está tremendo, aliada do Kremlin. Maduro foi capturado em 30 minutos. Em Moscou, não conseguem conter a fúria. Em Washington, insinuam que isso é só o começo. A ditadura é derrubada em questão de minutos. Um sinal claro para a Ucrânia. O que isso vai significar para Kiev? Sei mesmo. A data da assinatura da paz, diante das últimas notícias, já é conhecida. Sobre isso e não só. Não perca. Avançar. Fortes explosões são ouvidas em Caracas, capital da Venezuela. Em breve, o presidente do ZEUA, Donald Trump, confirmará em suas redes sociais uma operação em larga escala contra a Venezuela. Maduro foi detida. Foi um ataque a um forte militar fortemente protegido no centro de Caracas, com o objetivo de responsabilizar o ditador criminoso Maduro. Nicolás Maduro foi mantido a bordo de um navio de guerra americano, e a operação especial foi realizada pela Unidade Delta das Forças Terrestres dos Estados Unidos. Essa unidade especial esteve envolvida em missões no exterior muitas vezes ao longo de sua história. Trump disse que foi uma operação brilhante da Delta Force,
e que o Zua vinha se preparando cuidadosamente para construir uma réplica exata da casa de Maduro, onde a família estava detida. Maduro. E sua esposa será julgada nos Estados Unidos. Obrigado. Maduro é formalmente acusado de uma conspiração criminosa para narcoterrorismo internacional, uma conspiração para importar grandes quantidades de cocaína para os Estados Unidos da América, além de uma conspiração para o uso de armas e violência contra autoridades. Em particular, os grandes Estados Unidos da América. Novamente, surgiram declarações sobre o México do próprio Trump, como uma dica transparente. Antes da captura, Maduro publicou uma declaração na qual expôs seus motivos para o ataque americano. O único objetivo desse ataque é tomar os recursos estratégicos da Venezuela, especialmente o petróleo e os minerais. Defendendo seus próprios interesses, Trump apertou o cerco. Em Moscou, essa situação foi recebida com uma grande e profunda preocupação, porque o presidente Trump mais uma vez demonstrou que suas ações são extremamente firmes e notavelmente decisivas, exatamente como ele já havia feito anteriormente com o Irã. E agora, de fato, ele repetiu essa mesma abordagem de uma maneira ainda mais engenhosa e criativa com a Venezuela. Agora, a Rússia enfrenta sérios problemas. A extração de petróleo da Venezuela pode passar para o controle dos ESUA. A Venezuela era um importante representante dos interesses, se quiser, dos países do sul global e, antes de tudo, da China e da Federação Russa no continente. Os Estados Unidos vão controlar mais da metade das reservas mundiais de petróleo, e isso significa que o Kremlin vai enfrentar grandes problemas para preencher o orçamento, que já sofre com as sanções dos Estados Unidos e da Europa. Maduro é aliado de Putin, e isso, claro, vai prejudicar Putin, porque passa pela frota de petroleiros. Muito do petróleo russo, inclusive o da Venezuela, é processado em refinarias de petróleo e depois vendido nos Estados Unidos. Na prática, Putin não terá dinheiro para continuar a guerra na Ucrânia. Isso é, digamos, um golpe duplo, tanto no regime de Maduro, quanto no mercado de petróleo, digamos, ilegal, clandestino. E, novamente, também contra a Federação Russa, para tornar Putin mais flexível no processo de negociação, mais construtivo na resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. A captura do ditador Nicolás Maduro é um tapa político na cara de Putin, que apoiava o seu regime. 3 semanas atrás, Maduro declarou que Putin ligou para ele e prometeu apoio decisivo. A Rússia está até pronta para dar. Seja no uso, seja pronta para ajudar a Venezuela com bombardeiros estratégicos. Mas, como podemos ver pelo que podemos concluir até agora, ou a Rússia, como sempre, enganou a Venezuela, assim como engana absolutamente todo mundo, inclusive o Trump, ou simplesmente não teve tempo, na verdade, de fazer isso. O apoio dos seus 2 principais aliados, China e Rússia, antes parecia inabalável, mas, na verdade, ninguém conseguiu entrevir. Só convocam uma reunião de emergência na ONU. Putin agora não vai tomar medidas drásticas contra Trump, porque está muito interessado no processo de negociação sobre a Ucrânia. Como vemos, ele tenta tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Aqui, ele usa Trump a nosso favor. Com os países do sul global, tenta dialogar aqui com a China. Continuar relações calorosas e seguir entregando a ele sua soberania e recursos naturais. Sérios, mas agora realmente parece com a Venezuela. Trump, como uma carta, é tirado literalmente no modo manual, do baralho de Putin, Xi Jinping e de outros líderes autoritários. Maduro ocupa o cargo de presidente da Venezuela há 13 anos. Anteriormente, os USWA e a União Europeia e vários outros países impuseram sanções pessoais e setoriais contra Maduro e seu círculo, acusando-o de violações dos direitos humanos, fraude eleitoral e governo autoritário. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que o regime de Maduro violou todos os princípios. E a Ucrânia continuará apoiando o direito dos venezuelanos a uma vida normal, com respeito e liberdade. A Ucrânia defende consistentemente o direito dos povos a uma vida livre, sem ditadura, opressão ou violações dos direitos humanos. O regime de Maduro violou todos esses princípios em todos os aspectos.
A Ucrânia, junto com dezenas de outros países em diferentes regiões do mundo, não reconheceu a legitimidade de Maduro após as eleições fraudadas e a violência, contra os princípios durante o desenvolvimento e os acontecimentos subsequentes. De acordo com os princípios do direito internacional e as prioridades, a democracia, os direitos humanos e os interesses dos venezuelanos. Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre a captura de Maduro. Se for possível, sim. É assim que se faz com ditadores. Então, os Estados Unidos sabem o que fazer a seguir. Venezuelanos em todo o mundo comemoram a queda do regime do ditador venezuelano. Donald Trump declarou que os Estados Unidos vão participar ativamente nas mudanças futuras na Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro. Ele enfatizou que Washington não pode permitir que outro semelhante a Maduro chegue ao poder. Nós vamos governar o país até que possamos garantir uma transição de poder segura, adequada e sensata. Não queremos estar envolvidos para que outra pessoa intervenha e acabe na mesma situação. Vamos tornar o povo da Venezuela rico, independente e eles estarão seguros. Um trabalho espetacular dos nossos. Moscou está em choque com isso. Não é um rio, é um fracasso total. Onde reinava a segurança, aconteceu um colapso. A GE e o SBU fizeram um empecilho. Uma verdadeira quebra de sistema. Os nossos tomaram controle da máquina militar de Putin e deram um golpe doloroso no ditador. Ninguém tinha feito algo assim antes. Os nervos do homem do bunker estão esticados ao máximo. Será que finalmente vai acontecer aquela explosão tão esperada este ano? Sobre isso já falamos. 41 aviões da aviação estratégica da Rússia. Quase 7 bilhões de dólares em prejuízos. Esse é o resultado da Operação Especial Teia de Aranha, realizada em 2025 pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. No dia 1º de junho de 2025, o Serviço de Segurança da Ucrânia atacou a aviação russa com drones nas regiões de Irkutsk, Murmansk, Ivanovo e Ryazan. A operação foi preparada durante 1 ano e meio. Foram utilizados 150 drones. A Teia de Aranha é uma operação especial única e de múltiplas etapas, que inclui uma série de componentes extremamente importantes. Antes de tudo, trata-se da logística. Ou seja, a entrega dos próprios meios ao território inimigo, que no nosso caso são 150 drones de combate. FPV, isso inclui a entrega das casinhas, que por sua vez, já próximas aos aeródromos, transportam os equipamentos. É importante destacar um elemento crucial. Trata-se do componente de inteligência. O Serviço de Segurança da Ucrânia estudou a experiência internacional dos cartéis de drogas para esconder drones FPV das autoridades alfandegárias e de fronteira. Foi criada uma empresa de logística secreta em Chelyabinsk. Agentes ucranianos compraram 5 caminhões de carga e motoristas contratados transportavam diferentes mercadorias para consolidar a operação de fachada. O resultado superou todas as expectativas. Uma operação extraordinária, com resultados notáveis para a aviação russa, para as forças armadas russas, especialmente para o componente estratégico, o componente da aviação de transporte militar de longo alcance. Causou um golpe devastador. A operação também não ficou livre da típica negligência russa. Tiveram que adiar por 1 mês, porque os motoristas russos entraram numa bebedeira durante as comemorações da Páscoa. A gente planejava fazer isso antes do dia 9 de maio. Fazer isso, mas eles na Páscoa acabaram entrando numa bebedeira, desculpa, mas é isso. Abusaram muito do álcool, depois, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. Eles ficam 1 semana deitados, somem do mapa. Depois, 9 de maio. A gente realmente perdeu 1 mês. Tô sendo sincero com você. A operação especial Teia de Aranha foi bem sucedida graças a uma combinação única de trabalho de agentes e recursos técnicos, e foi um verdadeiro tapa na cara de Putin e seus serviços secretos. Mesmo que apenas alguns desses aviões tivessem sido destruídos ou danificados, o prejuízo seria colossal. E, obviamente, é um fracasso colossal dos russos, tanto das Forças Armadas quanto dos serviços de segurança. Em 2025, do SBU, a ponte da Crimeia também sofreu sérios danos. Essa já foi a 3º ataque ao orgulho de Putin desde o início da invasão em grande escala. Desta vez, em 3 de junho, o SBU atingiu os pilares principais, usando 1.100 quilos de explosivos, 2 vezes.
Deus gosta do número 3 e o SBU sempre leva seus planos até o fim e nunca se repete. Antes, atingimos as cidades da Crimeia 2 vezes, em 2022 e 2023. Hoje continuamos essa tradição já debaixo d'água. Pela terceira vez, usamos 1.100 kg de explosivos na ponte e mais 1.100 kg. Ou seja, 2 vezes 1.100 kg na pilastra principal da construção ilegal no território da Ucrânia. Em 2022, entraram na ponte com um caminhão de carga vindo da terra, carregando 21 toneladas de explosivos em equivalente de TNT. Em 2023, chegaram com 2 drones de combate do SBU Seababy pela água. Pela terceira vez, em junho de 2025, aconteceu um novo ataque debaixo d'água, e a cada vez os serviços russos não conseguiram fazer nada. Minagem subaquática, explosão da pilastra e seu dano. Esse é um grande sucesso do Serviço de Segurança da Ucrânia do ponto de vista operacional. A questão é que a proteção da ponte da Crimeia, de todos os pontos de vista e de todas as direções, é uma prioridade para os serviços de segurança russos. Em dezembro, o SBU também desativou mais um submarino russo, o Projeto 636 Varshavianka, que estava baseado no porto de Novorossiysk. Este é o segundo submarino russo neutralizado pela Ucrânia. No entanto, foi a primeira vez que drones subaquáticos participaram dessa operação. A explosão causou danos críticos ao submarino, praticamente retirando-o do serviço ativo. A bordo havia 4 lançadores de mísseis de cruzeiro, Kaliber, que a Rússia usa para ataques contra a Ucrânia. O valor dela é de cerca de 400 milhões de dólares americanos. Isso é... fantástico em termos de em qualidade e ousadia. Uma operação dos serviços secretos da Ucrânia e da Marinha da Ucrânia. Porque, imagina só, um drone subaquático. Um aparelho desses que é muito difícil de controlar. No começo, ainda mais no começo, a centenas de quilômetros de distância, eles conseguem penetrar na Baía de Tsemesh. A Baía de Tsemesh, onde está localizado o porto de Novorossiysk, e uma série de terminais de petróleo de importância estratégica, deve ser, provavelmente, junto com Sebastopol, o local mais protegido da costa russa do Mar Negro. Além dessas operações especiais únicas, o Serviço de Segurança da Ucrânia, em 2025, com ataques de longo alcance contra refinarias de petróleo no interior profundo da Rússia, reduziu a exportação de petróleo em mais de 30%, além de limitar as capacidades da frota sombria inimiga. Também foram destruídos equipamentos do agressor no valor de muitos bilhões de dólares, tanto na linha de frente quanto no interior profundo. Esse trabalho sistemático reduz diariamente o potencial militar do agressor. Em 2026, os ocupantes podem esperar ainda mais ataques precisos e devastadores, declararam no Serviço de Segurança da Ucrânia. E o que você acha desses acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, clique no like embaixo do vídeo e fique por dentro das principais notícias. Vem mais por aí. Até a próxima!